Olá, hoje nós vamos fazer pão de inhame. Primeiramente, preciso das formas untadas e enfarinhadas. Aqui eu tenho formas tamanho bolo inglês. Preciso de farinha de arroz. Aqui são 250 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de polvilho doce, 450 gramas de inhame cozido. Esse inhame eu costumo cozinhar e deixar congelado. Agora eu descongelei porque eu vou precisar amassar, que ele fique todo amassado. Vou precisar também de 1 colher de açúcar em 150 ml de água morna. Água morna para não queimar o fermento. 1 colher de fermento para pão e coloco essa mistura do açúcar com a água morna, vai fazer o fermento levedar. Mas para conseguir um efeito melhor, eu levo essa mistura no micro-ondas e deixo fechado. Esse é um micro-ondas que não está quente, ele está frio, está desligado, mas o ambiente fechadinho deixa o fermento crescendo. Então, eu vou deixá-lo aqui crescer com a porta fechada. Junto com a farinha de arroz, coloco 1 colher de chá de sal, coloco o polvilho doce. Todos os secos eu misturo antes. Depois, coloco 3 ovos levemente batidos, só o suficiente para ele desmanchar a gema. Coloco o ovo junto com a farinha. Acrescento 1 colher de azeite, mexo, 1 colher de chá de goma xantana e 2 colheres de chia. Eu gosto de colocar chia no pão porque a farinha de arroz e o polvilho doce e o inhame tem bastante índice, tem um índice glicêmico bem alto, então eu gosto de colocar a chia, que ela dá uma controlada nesse índice. Depois que eu misturei todos esses ingredientes, coloco também o inhame já amassado. Amasso para que ele não fique resíduo, que ele se misture muito bem junto com os demais ingredientes. Eu planto inhame e quando ele produz bastante. Então eu gosto de deixar o cozinhado já, guardar no freezer cozido, para fazer pão, para fazer coxinha, para fazer outras receitas também. E com o tempo eu vou mostrando para vocês os usos do inhame. Eu gosto demais. Ele não tem uma presença marcante, você não nota o gosto dele e ele fica, além de nutritivo, saudável. O inhame ajuda no sistema imunológico, melhora todo o sistema imunológico, tem muitas fibras e eu gosto de trabalhar bastante com ele, porque ele rende. É conhecido como o pão do pobre. O inhame é assim. Então, é uma quantia grande, mas não vai ser notada a presença dele no pão em função do restante dos ingredientes. Aqui a mistura que nós temos de massa e de inhame, ela não ficou fácil de trabalhar. Então, já deixo reservado
uma quantia de água, aqui são 150 ml de água morna, e vou acrescentando aos poucos, para fazer essa mistura ficar maleável, ficar fácil de trabalhar. Preciso misturar bastante, não é sovar, é misturar. Note que aqui eu ainda não pus o fermento, que está lá no micro-ondas, quietinho, trabalhando, levedando. Depois, quando vem para essa mistura, ele também acrescenta umidade a ela, mas preciso que essa massa esteja incorporada, todo o inhame incorporado à farinha e aos outros ingredientes. Então, eu vou misturando, misturando, misturando até o fermento ficar pronto. Eu acrescentei 150 ml de água morna e ela se tornou uma massa já mais homogênea, fácil de trabalhar. Ainda está pegajosa, não é esse o ponto que eu vou pôr na forma, porque ainda não tem aqui o fermento. Então, vamos esperar o fermento ficar pronto para depois colocar. E observa só o fermento como está crescendo. É esse o ponto que eu quero. Ele não cresceu, é porque ele não vai crescer no pão também. E não vai fazer o pão crescer. Coloco todo o conteúdo nessa massa e vamos mexer. Agora, com cuidado, de baixo para cima. Colocando a colher, puxando de baixo para cima. A massa para pão sem glúten não é sovada, ela é mexida, como se faz bolo. Eu não posso sovar porque não tem glúten para ele reagir, para ele crescer. Aqui o trabalho é do fermento com os demais ingredientes. O ovo também ajuda a crescer. Quando abre a gema e mistura, bater o ovo antes de acrescentar aos outros ingredientes secos, ele ajuda também a colocar, a fermentar, a crescer. E quando faz essa mistura, mexendo de baixo para cima, está colocando ar dentro da massa. E é o que vai fazer a massa crescer também. Então, sempre colocar a colher por baixo e puxar, por baixo e puxar. Nota que ela forma umas bolhas, é a bolha de ar, que vai deixar o fermento agir e crescer. Não posso demorar muito nesse processo. Já vou colocar nas formas, mas eu quero mostrar as bolhas que estão surgindo, olha. Bolha de ar. Certo? Eu vou pôr na forma e já mostro. Como ela é uma massa bem leve, ela se distribui bem na forma. Caso não consiga, com uma colher, uma espátula ou mesmo com a mão, embeber a mão na água e passar, ela assenta melhor. Essa é uma massa que vai para o forno ainda para crescer. Eu costumo deixar no forno desligado as duas formas bem lá atrás. Deixo as duas formas juntas bem no final do forno. E aqui na frente eu coloco uma vasilha, uma panelinha com água bem quente. Deixando o vapor aqui, a água fervendo, ela ajuda a crescer. Em 15 minutos eu olho se ela está crescendo. Se não, eu troco a água, coloco mais água quente para que esse vapor que está saindo ajude a massa a ficar fofinha. Eu fecho o forno, mas ele está desligado. Passados 20 minutos depois que foi para o forno desligado, tiro a panelinha porque ele já cresceu. Esse daqui cresceu até para cima da forma. Esse cresceu um pouquinho menos, mas também já está crescido. O restante do crescimento ele vai fazer durante o processo de assar. Coloco em forno 180 a 200 graus, dependendo do forno mesmo. Ligo por 40 minutos.
Para o meu forno, 40 minutos é o suficiente para ele ficar dourado da forma que eu queira. Se quiser mais dourado, uma capa mais dourada por cima, deixa 45, mas sempre é bom conhecer o próprio forno e o efeito que você quer. Aqui o pão já está quase no ponto. Ainda faltam 2 minutos. Eu vou deixá-lo em 2 minutos com o forno desligado. Então, tiro da tomada, desligo o forno, mas deixo o pão lá dentro para ele terminar esses 2 minutos no calor que tem aqui, sem abrir a porta. Aí ele termina de dourar e eu economizo luz também. Depois é só tirar o pão. E deixá-lo esfriar. Cubro com um pano e deixo ele esfriar. E aqui os pães saídos da forma. Ele ficou uma estrutura boa. Diminui um pouco da altura da forma depois que ele esfria, mas ele está macio. Eu só não consigo ainda fatiar porque ele ainda está meio morno. Se eu fatio agora, ele costuma murchar as fatias. Então, eu prefiro que ele fique bem frio para depois fatiar e congelar. Eu coloco em pacotes plásticos congelado e ele dura no freezer da geladeira, na parte de cima da geladeira, ele dura para mim, essa quantia aqui, 1 semana com ele fatiado. É um pão sem glúten, sem lactose, apenas com a parte do ovo e o fermento próprio para pão, o fermento biológico. Feito de inhame. A mesma receita pode ser usada com batata doce. A quantia de inhame substituir por batata doce, por batata inglesa, por mandioca, por batata salsa. Todo tipo de batata você consegue fazer pão da mesma forma. E ele fica macio, saudável, nutritivo e econômico. Bom apetite!